Bom, pessoal, a gente começa um tópico novo aí falando da parte de metabolismo em si, de bioenergética ou coisa desse tipo, pode estar aí no material. Aí a gente vai apresentar na seguinte ordem, só para deixar claro isso daí. Então, tem alguns materiais que eles apresentam primeiro a parte de respiração celular, depois fermentação, que seria uma quebra da glicose, né, liberando energia, e depois apresenta a parte da fotossíntese e da quimiossíntese. Eu acabo fazendo uma inversão nessa ordem, porque acredito que fica mais fácil o entendimento, verificar como que eu formo a matéria orgânica, para que depois como eu quebro essa matéria orgânica. Ao invés então de explicar primeiro a quebra e depois a formação, primeiro a gente vai explicar a formação da matéria orgânica, no processo fotossintético. Aí depois a gente fala sobre a quebra da matéria orgânica, tá? Então, por isso, uma inversãozinha aí na ordem, dependendo do material, a gente tá vendo a parte de fotossíntese agora, inicialmente. Então, tá lá, ó. Fotossíntese, o que seria isso? Foto significa luz, síntese significa formação. Então, eu teria a formação através da luz. Síntese de matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Só para a gente retomar esses conceitos básicos, a gente vai considerar aquilo sendo orgânico quando na molécula tiver carbono associado a hidrogênio. Então, se eu olhar para a molécula, verificar sua formação tendo carbono e hidrogênio ligados, a gente chama essa molécula de matéria orgânica, tudo bem? Aquilo que não tiver vai ser matéria inorgânica. Então, tá aqui, ó, fórmula geral. Ó, aqui, esse composto só tem carbono, então ele é inorgânico. Esse composto só tem hidrogênio, ele é inorgânico. Dois compostos inorgânicos, esse composto tem carbono e hidrogênio, então tem os dois ligados, esse composto é orgânico. Então, formação de um composto orgânico a partir de inorgânicos, beleza? Esse é o meu processo de fotossíntese. A minha fórmula geral, então, eu vou ter a utilização de CO2, tem a utilização da água, o CO2, o vegetal, ele capta através da atmosfera, a água, o vegetal, ele capta através do solo, né, pelas raízes ali. Então, eu tenho a utilização de CO2 e H2O e consigo produzir glicose, C6H12O6. Além disso, eu tenho a liberação de gás oxigênio, então a liberação do meu O2, tá? Se a gente considerar essa fórmula, para que fique balanceado quimicamente, então, rapidinho aí, ó, se eu tenho 6 carbonos aqui, só tem aqui carbono, né? Então, tem 6 carbonos aqui, tem que entrar 6 carbonos, tá? Entrando 6 carbônicos, 6 moléculas de CO2. Se eu tenho 12 oxigênios aqui, se eu tenho 12 hidrogênios, então 12 hidrogênios, tem que entrar 12 hidrogênios. Então, essa fórmula aqui é a minha fórmula geral balanceada, tá correta. A gente vai falar de uma outra fórmula geral, depois que eu explicar um pouquinho aqui a parte da fotossíntese já de maneira resumida, tá? Então, por isso que eu deixei aqui para a gente comentar depois sobre uma outra possível fórmula. Beleza. Pessoal, aqui a gente colocou a fotossíntese de forma bem resumida, mas teoricamente, se eu entender esse resumo de forma organizada, de fato, a gente consegue resolver aí boa parte dos exercícios que falam sobre fotossíntese, tá? Então, de forma resumida, temos a fotossíntese, ela vai ser dividida em duas fases, ou duas etapas. A gente chama de fase do claro e fase do escuro, ou etapa do claro e etapa do escuro. É lógico que a etapa do claro, ela tem a necessidade da luz. A etapa do escuro, ela pode acontecer mesmo na ausência de luz, tá? Então, o que vai acontecer? Na etapa do claro, eu tenho duas reações acontecendo. Primeira delas, chamada de fotólise da água. Segunda, chamada de fotofosforilação. Então, etapa do claro, fotólise da água e fotofosforilação.
Quando a gente fala da fase do escuro ou etapa do escuro, eu tenho uma única reação chamada de ciclo das pentoses, ou ela pode ser chamada também de ciclo de Calvin, tá? Então aqui duas reações basicamente e aqui uma reação acontecendo. Vamos ver o que acontece em cada uma delas. Então a gente tem aqui, ó, na fotólise da água, foto vem de luz e lise vem de quebra. Então eu tenho a quebra da água com o auxílio da luz. Olha aqui, pessoal, a gente colocou aqui então, ó, molécula de água. Quando a gente quebra essa molécula de água, o que eu vou liberar? Eu libero hidrogênio e libero oxigênio, tudo bem? Então, a gente vai ter aqui, cada molécula de água, ela vai me liberar 2 hidrogênios e um único oxigênio. Vamos imaginar então, aqui, só para a gente pensar, como se eu tivesse 2 moléculas de água, ó. Se eu tenho 2 moléculas de água, eu vou estar liberando 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Esses 2 átomos de oxigênio, eles são liberados e para adquirirem estabilidade química, eles acabam se ligando, formando assim a minha molécula de O2. Então, o oxigênio que eu libero, ele é proveniente da molécula de água, tudo bem? Isso precisa ficar claro, a gente vai retomar isso daqui. Então, se eu imaginasse 2 moléculas de água, eu teria o quê? A liberação de 2 átomos de oxigênio, o que formaria o meu O2, e eu estaria liberando 4 átomos de hidrogênio. Esses átomos de hidrogênio, eles são transportados para a fase do escuro, onde eu vou utilizar. Eles são transportados por quem? Por uma molécula chamada NADP. Então, o NADP, quando ele está carregado de hidrogênio, eu chamo ele de NADPH2. Se aqui eu tenho 2 moléculas de água, eu teria 4 hidrogênios. Então, aqui, teoricamente, eu teria 2 NADPH2. Tudo bem, galerinha? Então, tá aí. É importante a gente lembrar, então, que na fotólise da água, eu tenho quebra da molécula de água, liberação de hidrogênio. O que vai acontecer com o hidrogênio? Eu vou carregar para a fase do escuro. O que vai acontecer com o oxigênio? A cada 2 oxigênios, eles se unem, liberando a minha molécula de O2. Beleza? Próxima fase é chamada de fotofosforilação. Foto vem de luz e fosforilação vem de adição de um grupo fosfato. Como assim? Toda vez que a gente tem a incidência da luz sobre a minha clorofila, né, pegando sobre ela, na verdade, aí, o que a gente vai ter? A gente tem excitação. Imaginem os elétrons da minha clorofila assim. Quanto maior a incidência luminosa, maior é a agitação desses elétrons. Se eu tenho uma excitação muito grande pela incidência de luz, esses elétrons, eles se agitam ainda mais e eles acabam saltando, como se fosse lá o salto nas camadas de valência da química, lembra? K, L, M, N, O, P e assim vai. Esses elétrons, eles saltam por citocromos, por determinadas moléculas, e toda vez que eu tenho salto, eu tenho a liberação de energia. Para que a gente consiga armazenar essa energia, a minha molécula de ADP, ela insere uma nova molécula de um novo grupo fosfato, e aí eu formo o meu ATP. Então, o ADP forma o ATP. É por isso do nome de fotofosforilação. Eu estou adicionando um grupo fosfato para que eu consiga aprisionar aquela minha energia. Então, ficaria mais ou menos assim para a gente imaginar. Aqui, eu teria um fosfato, um outro fosfato. Para que eu consiga armazenar a minha energia, eu preciso adicionar um outro grupo fosfato, que está aqui. E aí, eu crio uma molécula chamada de ATP. ATP.
Então foi adicionado um grupo fosfato para aprisionar. É por isso que a gente forma o ATP, que vai ser usado na minha fase do escuro. Tudo bem? Então, a primeira reação, eu produzo gás oxigênio e libero hidrogênio. A segunda reação, eu produzo ATP. Esses dois compostos que são produzidos na fase do claro, eles vão para a fase do escuro para serem utilizados. Então, o que está faltando para a gente conseguir imaginar aqui e finalizar esse resumo? Se a gente falou de água, a água está aqui. Se a gente falou da saída de oxigênio, a saída de oxigênio está aqui. O que está faltando para acontecer na fotossíntese? Está faltando entrar CO2, está faltando entrar CO2 e está faltando sair glicose. Pessoal, se a gente observar isso daqui, o que eu preciso fazer para o CO2 se tornar glicose, teoricamente? Carbono aqui tem. Oxigênio aqui já tem. Então, a minha glicose, ela só vai conseguir ser formada, melhor dizendo, se eu fizer o quê? Adicionar hidrogênios a essa molécula de CO2. Quando eu começo a adicionar hidrogênio à molécula de CO2, eu consigo formar a minha glicose. Beleza? A gente sabe que para ligar pequenas moléculas, eu preciso de energia. Assim, eu consigo formar uma molécula grande, complexa. Quando eu tenho uma molécula grande, complexa, quando eu vou quebrando essa molécula, o que eu vou fazendo? Eu vou liberando essa energia. Então, se eu tenho moléculas pequenas, aqui tendo moléculas pequenas, qual que é a energia que eu preciso? A energia luminosa. A energia luminosa, ela é utilizada como energia de ligação. Então, o meu ATP aqui, ele auxilia a incorporar esses hidrogênios à minha molécula de CO2. Com isso, eu consigo formar a minha glicose. Tudo bem? Então, a minha reação chamada de ciclo das pentoses, ou ciclo de Calvin, nada mais é do que a adição do hidrogênio, ou dos átomos de hidrogênio, à minha molécula de CO2, utilizando o ATP, energia que foi liberada e foi armazenada na forma de adenosina trifosfato. Tudo bem até aí? Presta atenção rapidinho, que a gente vai voltar ali, e aí depois a gente termina essa parte de fase do claro. Mas o que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção para o seguinte. A gente colocou aqui, nessa minha fórmula geral, que entram 6 moléculas de CO2, entram 6 moléculas de água, e eu consigo formar uma molécula de glicose e uma molécula de... e 6 moléculas de O2. Presta atenção nisso. A gente viu aqui que a molécula de O2 liberada, ela é proveniente da água. Então, para cada molécula de O2 que eu formo, eu preciso de quantas moléculas de água? 2. Então, olha aqui. Se aqui, nessa fórmula que está correta e está balanceada quimicamente, se eu imaginar que só entram 6 moléculas de água, se só entra 6 moléculas de água, só tem 12 hidrogênios. Só tendo 12 hidrogênio, eu consigo formar quantas águas? Se eu tenho 12 hidrogênios, desculpem, se eu tenho 6 oxigênios, eu estou contando os oxigênios, tá? Porque eu vou liberar a minha molécula de O2. Então, se entra 6 moléculas de água, eu só tenho 6 átomos de oxigênio. Se eu só tenho 6 átomos de oxigênio, eu consigo formar somente 3 moléculas de água. Então, na verdade, a fórmula geral mais correta deveria ser assim, Eu utilizo 6 moléculas de CO2,
Utilizo 12 moléculas de água. Por que 12 moléculas de água, professor? Se eu tenho 12 átomos de oxigênio, então, se aqui eu tenho 12 oxigênio, eu consigo formar 6 moléculas de O2, que é o que sai, ó. Então, na verdade, eu tenho que colocar 12 moléculas de água, tá? Eu consigo formar minha glicose, consigo liberar 6 moléculas de O2, só que não entrou 6 águas a mais? Tem que sair 6 águas a mais também. Então, tá aqui. Então, a fórmula geral mais correta para a gente, ela seria essa. 6 CO2 mais 12 H2O sob a energia luminosa. Então, tendo luz, a gente consegue formar uma molécula de glicose, 6 moléculas de oxigênio e aí eu libero 6 moléculas de água. Se a gente for contar ali também, essa fórmula está balanceada também, tudo bem? Então, ela está balanceada e eu consigo demonstrar que o oxigênio ele é proveniente da molécula de água. Teoricamente, essa fórmula, então, ela seria mais completa como apresentação em um exercício de vestibular. Beleza? Dando continuidade, então, a gente passou pela minha fórmula aí geral, passamos pelo meu resumo e agora a gente, para finalizar, vai falar sobre a fase do claro nessa aula. Na próxima aula a gente fala sobre, no próximo vídeo, a gente fala sobre fase do escuro e fatores que interferem a minha fotossíntese, tudo bem? Então, bora lá. Fase do claro, ela pode ser chamada de fotoquímica, tá? Enquanto a fase do escuro, ela é chamada de fase química, simplesmente, tá? Então, a fase do claro tem duas reações, fotólise da água e fotofosforilação. A fotólise da água está aqui, ó. De forma resumida, então, quando vocês forem escrever uma resposta de vestibular sobre isso, disserte sobre isso falando o que a gente está comentando, só que de forma menos esquemática. A gente tenta aproveitar melhor aqui o tempo do vídeo, tá? Mas o que acontece na fotólise da água? Quebra da água com o auxílio da luz, liberando hidrogênio e oxigênio. O que acontece com o hidrogênio? Ele é carregado para a fase do escuro na forma de NADPH2. Então, eu tenho uma molécula que é chamada de transportadora de hidrogênio ou transportadora de elétrons, que ela carrega o hidrogênio na forma de H+, a cada 2 hidrogênios. Então, o NADP ele carrega 2 hidrogênios, cada um deles, tudo bem? Que serão utilizados aqui na minha fase do escuro. A minha molécula, os meus átomos, melhor dizendo, de oxigênio, os átomos de oxigênio, eles vão se associar para adquirir estabilidade química e vão formar a minha molécula de O2. Então tá aqui, quebrei a água com auxílio da luz, hidrogênio transportado na forma de NADPH2. O oxigênio se associa liberando o gás oxigênio. Beleza? Para a gente finalizar, a outra reação é chamada de fotofosforilação. O que seria a fotofosforilação? Fotoluz, fosforilação, adição de um grupo fosfato, que representa a excitação da clorofila pela luz. Então, quanto mais eu excito a minha clorofila, mais os elétrons dessa molécula começam a se agitar. Conforme eu vou tendo essa agitação dos elétrons, esses elétrons eles saltam por determinadas moléculas, liberando assim energia, tá? Essa energia ela é armazenada na forma de ATP, tá? Só comentando aqui rapidinho,
a gente tem dois processos distintos de fotofosforilação. A gente tem uma chamada, um processo chamado de fotofosforilação cíclica e eu tenho um outro chamado de fotofosforilação acíclica. Qual que vai ser a diferença? A diferença vai ser que conforme eu excito a minha molécula de clorofila, os elétrons eles podem saltar esses meus citocromos de uma forma organizada, formando um ciclo, retornando para a molécula inicial. E aí a gente chamaria então de fosforilação cíclica. Se eu tenho a excitação desses elétrons da clorofila e eles vão saltando, mas os elétrons eles não retornam para a molécula que deu início àquele ciclo, teoricamente, a gente denomina como sendo um processo acíclico. Tudo bem? Os dois têm como objetivo único salto dos elétrons, liberando energia que vai ficar armazenada na fórmula de ATP. Tudo bem? Então, com isso a gente finaliza a fase do claro. Valeu, pessoal. É isso.